Bom dia, pessoal. Então, a gente vai estar lendo o seminário um do Lacan. O seminário um, então, se passa, ele é construído em 53, 54, né, 1953, 1954. Ele, então, vai falar sobre... Cada encontro vai ter suas lições. Alguém comentou sobre o áudio, vocês estão ouvindo? Certo. Então, ele vai falar sobre as lições deles e, depois de muito tempo, foram transcritas e se tornaram um livro, né? Primeiro vem do francês, porque Lacan está falando em francês, e posteriormente vai sendo traduzidas. Não tem todos traduzidos ainda, então isso é um ponto. É interessante observar também que o Lacan, quando ele vai começar a fazer essa autorização né, das suas aulas, dos seminários, ele já tinha 20 anos de psicanálise. Então, é interessante pensar, porque às vezes a gente tem uma pressa, né? Eu preciso entender tudo, preciso, né, tal. Mas para ele começar, né, mesmo a falar sobre, ele já tinha um percurso, né, grande. Então, vamos lá. O livro, então, do Seminário um, que é os Escritos Técnicos de Freud, ele vai começar na página 9, com a abertura do seminário. Então, o mestre interrompe o silêncio com qualquer coisa, um sarcasmo, um pontapé. É assim que procede, na procura do sentido, um mestre budista. Segundo a técnica Zen, cabe aos alunos eles mesmos procurar as respostas às suas próprias questões. O mestre não ensina ex cátedra, uma ciência já pronta, dá a resposta quando os alunos estão a ponto de encontrá-la. Essa forma de ensino é uma recusa de todo o sistema. Descobre um pensamento em movimento. Serve, entretanto, ao sistema porque apresenta necessariamente uma face dogmática. O pensamento de Freud é o mais perpetuamente aberto à revisão. É um erro reduzi-lo a palavras gastas. Nele, cada noção possui vida própria, é o que se chama, precisamente, a dialética. Algumas dessas noções foram, num dado momento, indispensáveis a Freud, porque respondiam a uma questão que ele havia formulado antes em outros termos. Só se aprende, pois, o valor delas, restituindo-as no seu contexto. Mas não basta fazer história, a história do pensamento, e dizer que Freud apareceu num século cientista, com a interpretação dos sonhos, efetivamente algo de uma essência diferente, de uma densidade psicológica concreta, é reintroduzido, a saber, o sentido. Do ponto de vista cientista, Freud pareceu ligar-se então ao pensamento mais arcaico, ler alguma coisa nos sonhos. Ele volta em seguida à explicação causal, mas, quando interpretamos um sonho, sempre estamos em cheio no sentido. O que está em questão é a subjetividade do sujeito, seus desejos, na sua relação com o seu meio, com os outros, com a própria vida. Nossa tarefa aqui é reintroduzir o registro do sentido, registro que é preciso reintegrar ao seu nível próprio. Bruck, Ludwig, Helmut, Dubois Reymond tinham constituído uma espécie de fé jurada. Tudo se reenvia a forças físicas, as da atração e a da repulsão. Quando nos damos essas premissas, não há nenhuma razão para sair delas. Se Freud saiu, é que ele se deu outras. Ousou dar importância àquilo que lhe acontecia, às antinomias da sua infância, às suas perturbações neuróticas, aos seus sonhos. Daí ser Freud, para todos nós, um homem que, como cada um, está colocado no meio de todas as contingências. A morte, a mulher, o pai. Isso constitui uma volta às fontes, e mal merece o título de ciência. O mesmo se dá para a psicanálise e para a arte do bom cozinheiro, que sabe cortar bem o animal, destacar a articulação com a menor resistência. Sabemos que há, para cada estrutura, um modo de conceptualização que lhe é próprio. Mas, como se entra por aí na via das complicações, preferimos nos ater à noção monista de uma dedução do mundo. Assim nos perdemos. Temos de nos aperceber de que não é com a faca que dissecamos, mas com conceitos.
Os conceitos têm sua ordem de realidade original, não surgem da experiência humana, senão seriam bem feitos. As primeiras denominações surgem das próprias palavras, são instrumentos para delinear as coisas. Toda ciência permanece, pois, muito tempo nas trevas, entravada na linguagem. Há de início uma linguagem já toda formada, de que nos servimos como de um mau instrumento. De tempos em tempos, efetua-se inversões, do flogístico ao oxigênio, por exemplo. Porque Lavoisier, ao mesmo tempo que o seu flogístico traz o bom conceito, o oxigênio, a raiz da dificuldade é que só se podem introduzir símbolos matemáticos ou outros com linguagem corrente, porque é preciso explicar bem o que se vai fazer deles. Estamos, então, a um certo nível da troca humana, ao nível de terapeuta, no caso. Freud também está aí, apesar de sua denegação. Tem uma notinha de rodapé, então a gente pula para ela para entender o contexto. Ah, nota de rodapé, ela está na página 379. Então, item denegação. Tradução de denegação, equivalente ao termo Wahrnehmung. Em alemão, este designa negação no sentido lógico-gramatical, mas também no sentido de recusa de uma afirmação enunciada pelo sujeito ou a ele imputada. Em francês e em português, a língua permite distinguir a negação no sentido lógico ou gramatical, negação, no segundo sentido, em que implica o sujeito, supõe a recusa e o desmentido, denegação. Posto ser, Warning, um conceito freudiano, a negação, tradução até aqui adotada em português, substituímos denegação, cujo sentido é o que interessa a Warning. Hum. Voltando ao texto, página 11. Mas, como mostrou Jones, ele se impôs desde o começo à cesse de não se expandir no domínio especulativo, para onde sua natureza o levava. Submeteu-se à disciplina dos fatos, do laboratório, afastou-se da má linguagem. Consideramos agora a noção de sujeito. Quando se introduz, introduz a si mesmo. O homem que lhes fala é um homem como os outros. Serve-se da má linguagem. Si mesmo. Está, pois, em causa. Assim, desde a origem de Freud, Freud sabe que só fará progressos na análise das neuroses se analisar. A importância crescente hoje atribuída à contratransferência significa o reconhecimento do fato de que na análise não há somente o paciente, se é dois e não apenas dois. Fenomenologicamente, a situação analítica é uma estrutura. Isso quer dizer que só através dela certos fenômenos são isoláveis, separáveis. É uma outra estrutura, a da subjetividade, que dá aos homens a ideia de que são compreensíveis para si mesmos. Ser neurótico pode, portanto, servir para se tornar bom psicanalista, e no início isso serviu a Freud. Como o Sr. Jordan, com a sua prosa, nós fabricamos sentido, contrassenso, não senso. E ainda seria preciso encontrar aí linhas de estruturas. E Jung também, maravilhando-se, redescobre nos símbolos dos sonhos e das religiões certos arquétipos próprios da espécie humana. Também isso é uma estrutura, mas diversa da estrutura analítica. Freud introduziu o determinismo próprio a essa estrutura, daí a ambiguidade que se encontra em todo lugar na sua obra. Por exemplo, o sonho é desejo ou reconhecimento de desejo? Ou ainda, o ego é, por um lado, como um ovo vazio, diferenciado na sua superfície pelo contato com o mundo da percepção, mas é também, cada vez que o encontramos, aquele que diz não ou eu, que diz a gente, que fala dos outros, que se exprime nos diferentes registros. Vamos seguir as técnicas de uma arte do diálogo. Como bom cozinheiro, devemos saber que juntas, que resistência encontramos. O superego é uma lei desprovida de sentido,
mas que, entretanto, só se sustenta da linguagem. Se eu digo virarás à direita, é para permitir ao outro ajustar a sua linguagem à minha. Penso no que se passa na cabeça dele no momento em que lhe falo. Esse esforço para chegar a um acordo constitui a comunicação própria linguagem. Este tu é tão fundamental que intervém antes da consciência. A censura, por exemplo, que é intencional, age contudo antes da consciência. Funciona como vigilância. Tu não é um sinal, mas uma referência ao outro. É ordem e amor. Deixa eu tomar uma água. Igualmente, o ideal do eu é um organismo de defesa perpetuado pelo eu para prolongar a satisfação do sujeito. Esse eu tem uma nota de introdução, página 379. Tradução de Moá, equivalente ao termo ik, tradução que precisa ser considerada, tendo em vista, por um lado, o uso em português do termo ego, e por outro, a existência no francês de je e de moi, pronomes pessoais da primeira pessoa do singular, introduzido na psicanálise pelos ingleses, como equivalente de ich, o termo ego é latino. Como a língua portuguesa oferece uma solução própria, não há nenhuma razão para perpetuar o uso do termo. Além disso, ego não é uma tradução de Moá. E pela simples insistência da solução britânica na própria língua francesa, Lacan, não deixando de utilizar nos escritos técnicos de Freud o termo ego, o tradutor se veria obrigado a diferenciar os termos. Quanto à dificuldade, colocada pela existência em francês de dois pronomes da primeira pessoa do singular, as seguintes considerações permitem resolvê-la. Nem o inglês, nem o francês empregam o verbo sem o pronome, o que acontece em português. A primeira pessoa aqui, se exprimindo pela desinência verbal, assim, revoar se traduz por vejo. Quando eu digo eu vejo, ou bem, uma redundância ou ênfase, a função do sentido eu, sendo aqui a do moar, forma tônica do pronome pessoal. Assim, revoar deve ser traduzido por vejo, e moar, revois, por eu vejo. Por isso, ainda por certas expressões francesas, moi-même, moi-sou, em que moar só poderia ser traduzido por eu, justifica a tradução aqui adotada. Tradução proposta por M. de Magno, cujos argumentos foram submetidos por nós ao Dr. Lacan e por eles aprovada. A nota é gigante, né? Mas tentar resumir de uma outra forma. Aqui, quando ele está começando a falar, igualmente, o ideal de eu é um organismo de defesa perpetuado do eu para prolongar a satisfação do sujeito. O Lacan está falando em francês. Aqui, o Lacan vai falar moi, em vez de je. Que seria a mesma forma de falar eu, mas só que um seria o eu, e o outro seria a mim. Seria mais o objeto, não a pessoa. Mas essa treta aqui tem um pouco de. Ele está falando não simplesmente a palavra eu ou mim. Ele está falando do eu que o Lacan, que o Freud vai construir no eu e super-eu. Só que essa palavra em alemão é o ich, que significa eu normal, que nem a gente está falando eu. Eu é eu, para alemão, ich. Só que quando a primeira edição foi traduzida do alemão, foi traduzida para o inglês. E o britânico, ele quis fazer uma separação de dizer o que o Freud está falando não é simplesmente eu, a palavra é eu. Ele achou que seria muito simples, poderia confundir a técnica. E daí, então, ele pega uma palavra em latim, fala ego, por isso que a gente, né, acaba escutando muito. Então, ego, superego. Só que, na verdade, é eu. Então, o que que ele tá... Essa pessoa que traduziu agora do francês, ele está só dizendo que, ao invés de ele usar ego, ele vai usar o eu. Então, talvez fosse confundir, porque muitas pessoas entendem por ego, que foi a primeira tradução. Mas não é a melhor tradução. Não sei se ficou mais nítido. É só um problema de tradução mesmo.
Então, voltando. Igualmente, o ideal do eu é um organismo de defesa, perpetuado pelo eu, para prolongar a satisfação do sujeito. Mas é também a função mais deprimente no sentido psiquiátrico do termo. O id não é redutível a um puro dado objetivo às pulsões do sujeito. Nunca uma análise chegou a determinar uma taxa de agressividade ou de erotismo. O ponto que conduz o progresso de análise, o ponto extremo da dialética do reconhecimento existencial, é tu és isto. Esse ideal nunca é de fato atingido. O ideal da análise não é o domínio completo de si, a ausência de paixão. É tornar o sujeito capaz de sustentar o diálogo analítico, de não falar nem muito cedo, nem muito tarde. É a isso que visa uma análise didática. A introdução de uma ordem de determinações na existência humana, no domínio do sentido, se chama razão. A descoberta de Freud é a redescoberta, num terreno não cultivado da razão. Então, 18 de novembro de 1953. E aqui ele dá um adendo que falta a continuação desta aula, assim como todas as aulas do fim do ano de 53. Tudo bem até aqui? Então, momento da resistência. Introdução aos comentários sobre os escritos técnicos de Freud, o seminário, a confusão na análise, a história não é o passado, teorias do ego. Este ano novo, para o qual lhes apresento os meus bons votos, eu introduzirei, não sem gosto, dizendo-lhes, chega de rir. Durante o último trimestre, vocês não tiveram outra coisa a fazer senão me ouvir. Anuncio-lhes solenemente que nesse trimestre que começa, conto, espero, ouso esperar que eu também os ouvirei um pouco. É a lei mesmo, é a tradição do cemitério, do seminário, que aqueles que dele participem tragam mais do que um esforço pessoal, uma colaboração por comunicações efetivas. Essa só pode vir daqueles que estão interessados da maneira mais direta neste trabalho, daqueles para quem esses seminários de textos têm o seu pleno sentido, daqueles que estão engajados, a títulos diversos, na nossa prática. Isso não excluirá que vocês obtenham de mim as respostas que tiverem condições de lhes dar. Ser-me-eia particularmente apreciável que todas e todas, na medida dos seus meios, dessem para contribuir com esse novo estágio do seminário, o seu máximo. Seu máximo. Isso consiste em quê? Quando interpelar um de vocês para encarregá-lo de uma ação precisa da nossa tarefa comum, não se responda com um ar enfastiado, que justamente nessa semana se tem encargos particularmente pesados. Eu me endereço aqui àqueles que fazem parte do grupo de psicanálise que representamos. Gostaria que vocês se dessem conta de que, se ele está constituído como tal, no estado de grupo autônomo, é para uma tarefa que não comporta nada menos para cada um de nós do que o futuro, o sentido de tudo, o que fazemos e teremos de fazer na comunicação da nossa existência, continuação da nossa existência. Se vocês não vêm para colocar em causa toda a sua atividade, não vejo por que estão aqui. Os que não sentiriam o sentido dessa tarefa, por que permaneceriam ligados a nós, ao invés de se juntarem a uma forma qualquer de burocracia? Começa já bem suave, né? Essas reflexões são, a meu ver, particularmente pertinentes. No momento que vamos abordar o que comumente se chama os escritos técnicos de Freud, escritos técnicos é um termo já fixado por uma certa tradição. Durante a vida de Freud, apareceu sob o título de Klein-Narrows Script, um pequeno volume em oitavo, que isolava um certo número de escritos de Freud, que ia de 1904 a 1919, e cujo título, apresentação e conteúdo indicavam que o seu tema era o método psicanalítico. Vocês veem que Lacan é famoso por esse retorno ao Freud, né? Só que esse retorno vocês conseguem ver que ele está indo
mesmo retornando, ele não está indo nos últimos textos de Freud, tipo, O Futuro de uma Lesão, Mal-Estar na Cultura, que são os mais famosos e também os últimos de Freud. Ele está indo lá em 1904. Né? Se a gente pensar que a psicanálise surge em 1999, com a interpretação dos sonhos, né? Então, em 1899, né, quando ele espera a virada para lançar em 1900, né, para ser o livro do século, então está bem no começo do começo, né? Está fazendo um grande retorno. Então, voltando ao texto, o que motiva e justifica essa forma é que cabe alertar algum prático inexperiente que gostaria de se lançar na análise, e que é preciso ele evitar um certo número de confusões quanto à prática do método, quanto à sua essência também. Encontramos nesses escritos passagens extremamente importantes para aprendermos o progresso que teve, no curso destes anos, a elaboração da prática. Neles, vemos aparecer gradualmente noções fundamentais para compreender o modo de ação da terapêutica analítica, a noção de resistência e a função da transferência, o modo de ação e de intervenção na transferência, e mesmo, até um certo ponto, o papel essencial da neurose de transferência. Inútil, pois, sublinhar ainda mais que esse pequeno grupo de escritos tem um interesse todo particular. É certo que esse agrupamento não é completamente satisfatório, e o termo escritos técnicos não é talvez o que lhe dê a sua unidade. Essa unidade não é menos efetiva. O conjunto testemunha uma etapa no pensamento de Freud. É sob esse ângulo que o estudaremos. Há aí uma etapa intermediária. Ele segue o primeiro desenvolvimento daquilo a que alguém, um analista cuja pena nem sempre é a da melhor veia, mas que fez, nessa ocasião, um achado bastante feliz e até bonito. Chamou a experiência germinal de Freud. Ele procede à elaboração da teoria estrutural. O começo dessa etapa intermediária deve ser situado entre 1904 e 1909. Em 1904, aparece o artigo sobre o método psicanalítico, de que alguns dizem que é, onde, pela primeira vez, emerge a palavra psicanálise, o que é falso, porque foi empregada por Freud bem antes. Mas, enfim, ali ela é empregada de maneira formal, e no próprio título do artigo, 1909, é o ano das conferências da Clark University da viagem de Freud à América, acompanhada de seu filho, Jung. Um pouco irônico, né? Se retornarmos às coisas no ano de 1920, vamos elaborar-se a teoria das instâncias, a teoria estrutural, ou ainda metapsicológica, como Freud a chamou. Aí está um outro desenvolvimento de que ele nos legou, de sua experiência e de sua descoberta. Como vocês veem, os escritos ditos técnicos escalonam-se entre esses dois desenvolvimentos. É o que lhes dá seu sentido. Acreditar que tiram sua unidade do fato de que neles Freud fala da técnica é uma concepção errada. Em certo sentido, Freud nunca cessou de falar da técnica. Só preciso evocar, perante vocês, os estudos sobre histeria, que não passam de uma longa exposição da descoberta da técnica analítica. Ali, vemo-lo em formulação, e é o que constitui o valor desses estudos. Se se quisesse fazer uma exposição completa, sistemática do desenvolvimento da técnica em Freud, é porque ele se deveria começar. A razão pela qual não tomei os estudos sobre histeria está apenas no fato de que não são facilmente acessíveis, porque nem todos vocês leem o alemão, nem mesmo o inglês, sem dúvida. Há outras razões, além dessas de oportunidade, que fazem com que eu tenha escolhido os escritos técnicos. Na própria interpretação dos sonhos, trata-se o tempo todo, perpetualmente, de técnica. Posto de lado que ele escreveu sobre temas mitológicos, etnográficos, culturais, não há obra em que Freud nos traga alguma coisa sobre a técnica. Inútil ainda sublinhar que um artigo como Análise Terminável e Interminável, aparecido por volta do ano de 1974,
é um dos artigos mais importantes quanto à técnica. Gostaria de acentuar agora o que o espírito me parece desejável, que prossigamos, nesse trimestre, o comentário desses escritos. É necessário fixá-lo desde hoje. Que é interessante também notar esse ponto que ele vai pontuar sobre o alemão e o inglês, porque né, as obras do Freud foram escritas em alemão. A primeira tradução vai ser britânica, que daí tem alguns erros que acontecem na tradução. Começa a circular também algumas traduções em espanhol depois, e o francês também, mas não tanto e não com tão boa qualidade. Então diz que Lacan vai aprender em alemão para poder ler as obras. Se é verdade ou não, daí, mas é o que diz. Algum ponto? Comentários? Podemos seguir para o item 2, então? Se considerarmos que estamos aqui para nos debruçar com admiração sobre os textos freudianos e nos maravilhar com eles, teremos evidentemente toda satisfação. Esses escritos são de um frescor, de uma vivacidade que não perde em nada para os outros escritos de Freud. Às vezes, nele se descobre sua personalidade de maneira tão direta, que não se pode deixar de encontrá-la. A simplicidade e a fraqueza do tom, por si só, já são uma espécie de lição. Em particular, o desembaraço com o qual é tratada a questão das regras práticas, a observar, faz-nos ver o quanto se tratava ali, para Freud, de uma ferramenta no sentido que se diz que se tem um martelo na mão. Bem seguro na minha mão, diz ele. Em suma, é aí que está, como costumo segurá-lo. Outros talvez preferissem um instrumento um bocadinho diferente, mas afeito à mão deles. Vocês vão ver passagens que exprimirão isso mais nitidamente ainda do que eu faço nessa metafórica. A formalização das regras técnicas é assim tratada nesses escritos com uma liberdade que, por si só, é um ensinamento que poderia bastar, e já, a uma primeira leitura, dá seu fruto e a sua recompensa. Nada que seja mais saudável e mais libertador, nada que mostre melhor que a verdadeira questão está em outro lugar. Isso não é tudo. Há na maneira pela qual Freud nos transmite o que se poderia chamar as vias da verdade do seu pensamento. Ainda uma outra face, que se descobre em passagens que talvez venham em segundo plano, mas que, não obstante, são muito sensíveis. É o caráter sofredor da sua personalidade, o sentimento que ele tem da necessidade da autoridade, que ele não vai sem uma certa depreciação fundamental do que aquele que tem alguma coisa a transmitir ou ensinar pode esperar do que os escutam ou os seguem. Uma certa desconfiança profunda da maneira pela qual as coisas são aplicadas e compreendidas aparece em muitos lugares. Acredito mesmo, vocês verão, que se encontra nele uma depreciação toda particular da matéria humana que lhe é oferecida no mundo contemporâneo. É seguramente o que nos permite entrever por que Freud, ao contrário do que ocorre nos seus escritos, colocou concretamente em exercício o peso da sua autoridade para assegurar, acreditava ele, o futuro da análise. Foi ao mesmo tempo exclusivo em relação a toda sorte de desvios, efetivamente desvios que se manifestaram, imperativo, na maneira pela qual deixou organizar-se em volta dele a transmissão do seu ensino. Isso não é mais do que um apanhado do que nos pode ser revelado por essa leitura sobre o aspecto histórico da ação e da presença de Freud. Será esse registro que vamos limitar? É certo que não, ainda que pela razão de que seria bastante inoperante, apesar do interesse, do estímulo, do entretenimento, do relaxamento que podemos esperar dele. É sempre em função da questão: o que fazemos quando fazemos análise?
Uma boa pergunta. Que esse comentário de Freud foi trazido aqui por mim. O exame desses pequenos escritos continuará no mesmo estilo. Partirei, pois, da atualidade da técnica, do que se diz, se escreve e se pratica quanto à técnica analítica. Não sei se a maioria de vocês, uma parte pelo menos, eu espero, tomou consciência do seguinte: quando, neste instante, eu falo de agora, 1954, esse ano novo em folha, novinho, se observa a maneira pela qual os diversos praticantes da análise pensam, exprimem, concebem a sua técnica, dizemos-nos que as coisas estão num ponto a que não é exagerado chamar a confusão mais radical. Coloco a vocês a par de que, atualmente, entre os analistas e dos que pensam, o que já diminui o círculo, não existe talvez um único que tenha, no fundo, a mesma ideia de qualquer outro dos seus contemporâneos ou vizinhos a respeito daquilo que se faz, daquilo que se visa, daquilo que se detém e daquilo que se trata na análise. A Ari colocou aqui, né? Fã ou hater? É uma boa questão. Mas, além desse jeito debochado dele, o que me deixa intrigado é que ele tá fazendo essa crítica, né, às pessoas, assim, dizendo que os analistas e tal, falando de 1954, como se fosse uma coisa, tipo, ó, isso tá acontecendo só agora. Ele não tá vivo hoje, né? Imagina o que ele estaria escrevendo. E mesmo, a ponto de que podemos nos divertir com este joguinho, que seria comparar as mais extremas concepções, veríamos que eles chegam a formulações rigorosamente contraditórias. Isso sem procurar amantes de paradoxos. Aliás, eles não são tão numerosos. A matéria é suficientemente séria para que diversos teóricos a abordem sem desejo de fantasia. E o humor está, em geral, ausente das suas elucubrações sobre os resultados terapêuticos, suas formas, seu procedimento e as vias pelas quais os obtemos. Fica-se contente em se segurar no baluastre, no parapeito de algum pedaço de elaboração teórica de Freud. E só isso, que dá a cada um a garantia de que ainda está em comunicação com os que são seus confrades e colegas. É por intermédio da linguagem freudiana que uma troca é mantida entre praticantes que manifestadamente têm concepções bastante diferentes da sua ação terapêutica e, além do mais, da forma geral dessa relação interhumana que se chama a psicanálise. Quando digo relação interhumana, vocês já veem que coloco as coisas no ponto a que chegaram atualmente. Com efeito, elaborar a noção da relação do analista e do analisado é a via na qual se engajaram as doutrinas modernas para tentar reencontrar uma base que corresponde ao concreto da experiência. Está certamente aí a direção mais fecunda seguida depois da morte de Freud. Sr. Barney chama-lhe uma two-birds psychology, termo que, aliás, não é dele, mas que tomou emprestado ao falecido Hickman, uma das raras pessoas que talvez tinha tido um pouco de originalidade teórica no meio dos analistas, desde a morte de Freud. É em volta dessa fórmula que se pode reagrupar facilmente todos os estudos sobre a relação de objeto, sobre a importância da contratransferência e sobre um certo número de termos conexos, entre os quais, no primeiro plano, a fantasia. A interreação imaginária entre o analisado e o analista é, portanto, algo que teremos de levar em conta. Será que isso quer dizer que estamos por aí numa via que nos permite situar bem os problemas? Por um lado, sim, por um lado, não. Há um grande interesse em promover uma pesquisa desse tipo, na medida em que ela marca bem a originalidade daquilo do que se trata em relação a uma Unibars Psychology, a psicologia constitutiva habitual. Mas será suficiente dizer que se trata de uma relação entre dois indivíduos? Será por aí que se podem perceber
os impasses para onde são atualmente levadas as teorias da técnica, por enquanto não posso lhes dizer mais sobre isso. Ainda que, para aqueles que são aqui frequentadores desse seminário, deva-se entender que não há uma two-body psychology sem que intervenha um terceiro elemento. Se a palavra é tomada como ela deve ser, como ponto central de perspectiva, é numa relação a três e não numa relação a dois. Se deve formular, na sua completude, a experiência analítica. Não quer dizer que não se possam exprimir fragmentos, pedaços, facetas importantes disso num outro registro. Aí se aprende em que dificuldade esbarram os teóricos. É fácil de compreender se o fundamento da relação interanalítica é efetivamente algo que devemos representar como triádico. Há várias maneiras de escolher dois elementos nessa tríade. Pode-se colocar o acento sobre uma ou outra das três relações diáticas que se estabelecem ali dentro. Isso será, vocês verão, uma maneira prática de classificar certo número de elaborações teóricas que se fazem sobre a técnica. Comentários? Pode falar, Kelly. Achei interessante que parece que ele está falando um pouco dessa relação, a relação analítica, né, que há três, o analista, o analisando e a palavra. Uhum, A palavra como esse intermediador, né, por assim dizer, porque não há relação, parece, bom, pelo menos relação analítica, né, no caso ele está citando aí, sem essa questão de um terceiro que é a palavra, a linguagem. Né? Acho que lá atrás ele tinha falado alguma coisa também, né? Falou uhum, de dois, a lei, né? Pelo menos dois, mas ele falou alguma coisa lá atrás, eu não me recordo agora. uhum, Mas é interessante porque não há análise se não, né? Enfim, até quando a gente fala da questão do silêncio, é de uma certa forma um dito, né? Ficar em silêncio, podemos dizer que também está no lugar de uma certa palavra, né? Por isso que a gente também maneja o silêncio. Ele tem um certo objetivo, né, em determinados momentos e tudo mais, porque entra nesse lugar também da palavra, né? Daquilo que naquele momento talvez não pode ser dito, que dá de encontro com o real, enfim. Então, mas sempre essa relação a três. uhum. Mais alguém? Alguma coisa? Pode falar, Vanessa. Bom dia a todos. Essa relação a três que ele fala, eu lembro da relação a três da relação analítica. Sujeito, transferência e objeto. Que não há uma análise possível sem essa tríade, esse triângulo. O sujeito com a transferência e objeto. É lógico que isso vai mais lá para frente. Mas isso me lembra, quando ele traz aí no seminário 1, essa relação que ele constrói no futuro. Mais alguém, pessoal? Alguma coisa do texto que chamou a atenção do que a gente leu até aqui? Tem essa parte do Onboard, ele vai falar dos estudos. Então, pensando no Onboard, é quando eles começam a entender que, por exemplo, o paciente seria um indivíduo completo, né? Então, a gente tem uma pessoa de estudo, né? Um objeto de estudo, o paciente. Isso foi a primeira parte desse estudo, né? O Onboard. Daí depois vem e fala, não, não é só um, tem dois. Daí é quando o Lacan tá falando aqui, esses dois corpos, né? Quando chega nesses dois, então, tem o paciente, ou o analisando, o analista, e o analista. Daí é como se começa a se pensar também nessa questão de, oh, então tem dois corpos ali. Daí depois vem Lacan aqui nesse momento e começa a pegar essas duas atualizações que foram tendo e fala, não, não é só dois, tem mais um. E daí é aqui onde a gente está agora. E na página 11, que foi, acho que foi, agora eu perdi quem falou antes, mas que tinha um pouco atrás do texto, na página 11 ele vai falar, que é a abertura do seminário, né? Consideramos agora a noção do sujeito. Quando introduz a si mesmo. O homem que lhes fala é um homem como os outros,
serve-se da má linguagem. Si mesmo está, pois, em causa. Daí, assim, desde a origem de Freud, sabe que só fará progresso na análise das neuroses se analisar. A importância crescente hoje atribuída à contratransferência significa o reconhecimento do fato de que na análise não há somente o paciente. Se é dois, e não apenas dois. Então aqui ele já vai dando uma pincelada do que ele vai construir mais para frente, né? E daí aqui na página 21, ele fala dessa relação atriz. Se a palavra é tomada como ela deve ser, como ponto central de perspectiva, é numa relação a três, não numa relação a dois, que se deve formular, na sua completude, a experiência analítica. E daí a gente pensa, a gente pode, né, porque a gente tem algum spoilers, né, se a gente for pensar numa série. A gente tá na primeira temporada, a gente sabe que já tem mais. Então, se a gente vai trazer, a gente fica, tá, mas o que que tá falando desse terceiro elemento? Seria inconsciente? Seria linguagem? O quê? A gente pode avançar e tentar descobrir o que ele fala antes, ou a gente pode seguir episódio a episódio da primeira temporada. Daí fica por vocês. Mas é interessante que também aqui, quando ele tá abrindo essas perguntas, daí a gente, que é uma coisa que vocês vão percebendo ao longo dos seminários, ele vai abrindo perguntas. Mas ele também já coloca aqui. Por enquanto, não posso lhes dizer mais sobre isso. E essa fica a curiosidade. Algum ponto mais? Como o item 3, que seria a continuação da nossa leitura, ele é um pouquinho mais longo, eu acho que não daria tempo de a gente ler ainda agora. Ou se a gente for ler, seria talvez uma leitura muito rápida. Então acho que a gente pode deixar para a próxima semana. Pode falar, Vanessa. Ô, Joel, sabe o que não sai da minha cabeça aqui, quando a gente leu logo no comecinho do seminário, onde está escrito estruturas são materiais isoláveis. E aí eu penso que é isso que a gente faz numa análise, né? Isola, eleva um significante, e aí o sujeito ele acaba articulando esses significantes elegidos pelo analista. E aí quando ele fala bem no começo, o que eu achei incrível é porque estava bem no inicinho, mas que essas estruturas são materiais isoláveis. Então, assim, a gente isola esses significantes, a gente elege os significantes, entrega para ele muitas vezes, e o próprio paciente ele acaba elaborando sobre esse significante. Eu achei isso muito interessante. Uhum. A Carla colocou no chat. Peraí, deixa eu abrir. Os textos de Freud que Lacan se refere são exatamente quais? Klein Neurose. É que aqui ele tá falando desse retorno, ele tá falando de 1904 a 1909. Então dá para pegar, depois nomear. Quando a gente olha as obras completas, elas estão numeradas por datas também. Então vai ser, acho que uns três, talvez três livros do Freud. Depois a gente pode jogar aí no grupo certinho quais são, que ele tá colocando aqui. Porque é pelo período, né? Então, de 1904 a 1909 tem várias publicações. Quando a gente vai nas obras completas, eles separaram por tomos de volume, né? E daí aqui ele também vai de, aqui ele vai de 1904 a 1919. E no começo ele tá falando de 1904 a 1909. Daí depois na segunda parte ele puxa até 19, que é um pouco antes daquela, quando tem aquela viagem e tudo mais. Então dá para pegar tomo por tomo do Freud e pensar o que que ele tá falando ali. Mas também aqui ele vai começar a pincelar outros artigos, né? Aqui ele fala da interpretação dos sonhos, depois ele vem dessa análise terminável e interminável. Então ele vai nomeando aquilo que ele tá pegando. Ah, entendi. Ah, ele tá nomeando, por enquanto, mais especificamente os textos desse período.
Mais algum ponto, pessoal? Então é isso. Nos vemos no próximo encontro. Até mais. Tchau, tchau.